E aí, pessoal, espero que vocês tenham descansado e que estejam prontos para que a gente dê seguimento, então, ao nosso conteúdo. A partir de agora, a gente vai mudar um pouquinho o nosso conteúdo para que nas próximas aulas a gente consiga delimitar aí um caminho para dar seguimento à matéria de ciência política. A partir de agora, a gente vai começar a estudar as versões do Estado. As versões que o Estado adotou, as faces, os tipos, modalidades, né, o nome que vocês queiram dar, eu chamo de versões do Estado, ao longo dos anos até se chegar ao Estado democrático que a gente vive hoje. Sobre isso tem material de apoio no portal, então baixem lá para poder acompanhar a aula, porque a gente vai ler alguns conceitos que estão nesse material complementar, tá bem? Na aula de hoje, eu separei Estado absolutista e Estado liberal para a gente conversar um pouco, né? Que são as duas primeiras versões do que o Estado adotou após ele ser considerado, ser chamado de Estado moderno. Então, a gente começa pelo Estado absolutista, depois do Estado absolutista a gente tem o Estado liberal, depois, e aí entra na nossa próxima aula, a gente vai estudar o Estado social e, por fim, o Estado democrático. Depois que a gente conseguir compreender, né, os pontos básicos de cada estado, não nada muito aprofundado, porque foge da nossa disciplina, mas depois de conseguir compreender o objetivo central, o ponto central de cada uma dessas versões do Estado, a gente vai estudar crises do Estado. E o que a gente vai perceber, que vocês vão perceber? Que a gente adota a versão de Estado democrático, mas por vários fatores, por vários motivos, o Estado democrático ele se encontra em crise. No momento que a gente diz que ele está em crise, se adota uma perspectiva que a gente vai alterar mais uma vez a versão do Estado. Isso significa que daqui a algum tempo a gente não vai mais ser Estado democrático. O Estado democrático vai ser entendido, compreendido como uma versão do Estado. A gente vai passar a adotar outra versão. Qual versão? Eu não sei. Ninguém sabe ainda dizer, né, para que caminho estamos indo, para onde estamos andando. Mas se sabe por vários elementos, né, que estudiosos, enfim, né, pesquisam, que o Estado democrático ele está em crise, e toda vez que um Estado, que uma versão entrou em crise, o Estado absolutista entrou em crise, o Estado liberal entrou em crise, sempre nasceu depois da crise uma nova versão de Estado. Se agora a gente está em crise de novo, e se a história se repete, então muito provavelmente a gente está numa transição para uma nova versão de Estado, e é isso que a gente vai estudar na sequência desse nosso conteúdo, tá? Então, como eu disse, é importante saber as versões de cada estado, de cada forma que ele adotou até o democrático, para a gente entender o que a gente adota hoje e para onde a gente vai poder caminhar depois na nossa nova versão de estado, tá? Mas nada muito profundo para a gente não fugir do nosso conteúdo, tá? Primeira versão, então. A primeira versão do Estado é o Estado absolutista. Sobre o Estado absolutista, vocês já sabem bastante coisa, né? A gente, quando estudou Thomas Hobbes, quando estudou Montesquieu, várias vezes ia pincelando alguns conceitos e falando de absolutismo, de Estado absolutista. Então, muita coisa vocês já sabem e agora a gente vai só retomar, justamente porque é a nossa primeira versão, né? Então, a gente tem que trazer alguns elementos e relembrar alguns outros elementos que já foram mencionados. Pessoal, o Estado absolutista, ele é todo criado, fundamentado, ele tem toda a base em cima do conceito de soberania. Então, soberania é uma questão central, é um conceito-chave dentro do Estado absolutista. Por quê? Porque como a gente já viu, quando estudou Thomas Hobbes, eu citei para vocês também Jean Bodin, que se referia à questão da soberania. A soberania no Estado absolutista, como defende Thomas Hobbes, que a gente também viu nas nossas primeiras aulas lá, ela é absoluta,
ela é ilimitada. A gente não tem nenhum outro direito, nenhum outro poder que tenha a capacidade de limitar essa soberania. Principalmente essa soberania do Estado absolutista, que foi muito defendida por Hobbes, né? O grande Leviatã, o soberano acima de todos, inclusive acima das leis. Nem mesmo a lei tem competência, tem capacidade de limitar essa soberania que é dada ao soberano, que é o rei ou que é o monarca. Então, quando a gente pensa em Estado absolutista, a gente tem que pensar numa soberania absoluta, numa soberania ilimitada, e que o detentor dessa soberania, ele não se submete nem às leis que regem, que regulamentam aquela sociedade. Vocês lembram, né, quando a gente estudou Hobbes, que a gente tem que o Estado, ele nasce por meio do contrato social, né, por meio dessa criação de leis que vão reger regulamentar toda a sociedade. Só que esse contrato social, essas leis, elas vão regulamentar, vão disciplinar a sociedade, os súditos, como se chama na teoria do Hobbes. Agora, o soberano, ele está acima do contrato social. Ele nasce do contrato social, mas ele não se submete ao contrato social. Ele não se condiciona, não se limita pela lei. Ele é ilimitado, incondicionado, ele é superior, absoluto. Então, toda essa soberania que o monarca tem, que o rei tem, é atribuído dentro de um Estado absolutista. Então, absolutista já vem dessa soberania absoluta, dessa soberania ilimitada que se dá ao rei ou ao monarca. E aí que eu coloquei um breve conceito para vocês, né, tentando linkar a questão da soberania com o próprio conceito de Estado absolutista. Vejam ali o que eu coloquei para vocês. Estado absolutista como aquela forma de governo em que o detentor do poder exerce este último, ou seja, exerce o poder, sem dependência ou controle de outros poderes, sejam esses poderes superiores ou inferiores. Né? Isso quer dizer, exerce de forma absoluta, não tem nenhum outro poder que conviva com ele, nenhum outro poder que vai limitá-lo, que vai condicioná-lo, a gente não tem, ele é o poder que está acima de todos os demais possíveis poderes que existam naquela sociedade. Toda autoridade existe, sem limites nem controles, nas mãos de uma única pessoa. E isso a gente também viu quando estudou lá Montesquieu, né? A gente viu que a grande questão do Montesquieu era a questão da estabilidade dos governos. Vocês lembram? Que ele estudou a questão de por que as monarquias absolutistas estavam caindo, por que os regimes estavam sendo alterados. E a conclusão que ele chegou era por meio da falta de moderação, que no Estado absolutista a gente tem todos os poderes do Estado concentrado nas mãos de uma única pessoa. Essa pessoa que é o rei ou que é o monarca. Então, isso também é uma característica do Estado absolutista. Todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, poderes que são as funções do Estado, elas não são repartidas entre pessoas, elas são concentradas na mão de uma pessoa só. Então, a mesma pessoa que administra é a mesma pessoa que cria as leis e é a mesma pessoa que julga. Então, a gente tem a concentração dos poderes na mão de uma pessoa e justamente essa concentração ela acontece porque esse soberano, esse rei, monarca, ele tem um poder absoluto. Então, para que ele consiga controlar toda a sociedade, ele detém todos os poderes. Né? Nenhum poder vai limitá-lo, porque ele incorpora, ele detém todos os poderes, tá? Coloquei ali para vocês monarquias absolutistas, que o Estado absolutista, né, ela é no momento de monarquias absolutistas, e coloquei como exemplo ali uma frase muito conhecida, né, que é do Luís XIV, que foi um rei, monarca da França, que disse: eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu, né, mais conhecido pela frase final que é o Estado sou eu, né, tamanha soberania que
que o soberano detinha, que ele falava: o Estado sou eu que mando, sou eu que detenho todos os poderes para controlar a sociedade, para dirigir a sociedade. E como grande defensor que eu coloquei ali para vocês, então, para não esquecer, Thomas Hobbes. Né? O Thomas Hobbes ele defende esse poder absoluto para que justamente com toda essa autonomia, sem se condicionar a nenhum outro poder, aquele Estado consiga dar segurança para a sociedade. Né? Ele só vai conseguir dar segurança, proteger a sociedade se ele tiver um poder ilimitado, se ele tiver condições de fazer o que ele bem entender para que se atinja a segurança. Então, um grande defensor e pensador que vai defender o Estado absolutista é o Thomas Hobbes. Essa é a nossa primeira versão, então, né? A versão do Estado absolutista, que concentra todos os poderes nas mãos de uma pessoa só. Só que com o passar do tempo, né, o que a gente percebe, o que as pessoas começaram a perceber? Que o indivíduo ele não tinha mais autonomia, né? Ele era mandado, dirigido pelo Estado, ele era oprimido pelo Estado. Então a gente começa a ter uma consciência da importância do indivíduo. Né? O indivíduo ele começa a racionalizar, ser racional e entender a importância que ele tem na sociedade. Que ele não pode ser tratado como ele é tratado dentro de um Estado absolutista, dentro de uma monarquia absolutista. Ele começa a compreender, pelas correntes do iluminismo, por exemplo, a importância que ele tem. Então, começa a se atribuir muito, se pensar muito na questão do indivíduo enquanto pessoa que detém liberdade dentro do Estado. A partir dessa concepção de liberdade que é atribuída ao indivíduo, começam a eclodir as revoluções liberais. Então, as revoluções liberais são movimentos que ocorreram na sociedade, justamente desses indivíduos, que foram contra o absolutismo, contra toda essa concentração de poder, sobre essa forma de regulamentar, de privar as pessoas por meio das leis, né? Leis ditadas pelo próprio monarca soberano absoluto. Então, a gente começa a ter um cenário de revolução liberal, de pessoas, né, indo contra o regime absolutista. E aí começa a nascer o Estado liberal, que é lá o momento que Montesquieu vive, né? O Estado, a forma de Estado que ele vai começar a defender, que é o liberalismo. É essa importância do indivíduo, importância da liberdade e um pouquinho de limitação para o Estado. Né? O Estado ele não pode ser um soberano absoluto, incontrolável, faz a lei, mas não é submetido às leis. O Estado liberal, por meio das revoluções liberais, eles vão entender, vão compreender que para que o indivíduo tenha liberdade dentro de uma sociedade, o Estado ele precisa de limites. O Estado ele não pode agir como ele entende que ele tem que agir. É preciso de limites, né, que vão limitar as condutas do Estado. E a partir de então, a gente tem o nosso Estado liberal, que é a nossa segunda versão do Estado. Eu coloquei para vocês um breve conceito, que foi um conceito extraído do livro do Roberto Bobbio, que é um cara que eu gosto muito e eu recomendo que vocês leiam sempre que possível, né, que pesquisem a respeito dele, porque ele é um pensador que trabalha a estrutura do Estado, a estrutura da sociedade com o passar dos anos. Então, eu peguei o conceito de Estado liberal dele, e ele vai nos dizer que liberalismo, pensando na concepção de Estado liberal, é uma doutrina de Estado limitado, tanto com respeito aos seus poderes, quanto às suas funções. Então, o grande conceito, o núcleo do conceito, como eu pus ali para vocês, do Estado liberal é a limitação do poder do soberano. É sair daquela ideia de soberania absoluta, incontestável, incontrolável, e passa, então, a se limitar esse poder, a encontrar, a buscar meios de limitar esse poder e, por meio dessa limitação, conseguir garantir a liberdade
dos indivíduos que vivem nessa sociedade. E aí que a gente volta, eu coloquei para vocês não esquecerem, a questão do Montesquieu, né? A separação dos poderes aparece aqui no Estado liberal, porque a gente vai conseguir quebrar aquela concentração dos poderes que existe na mão do monarca, na mão do soberano, por meio da separação dos poderes, né? Essa descentralização do poder, legislativo, judiciário e executivo sendo exercido por pessoas diferentes, justamente para limitar o poder, para que o poder ele não abuse do poder, para que ele não exceda o limite que ele tem de poder. Então, a gente começa a falar em separação dos poderes como forma de limitar o poder dentro do Estado liberal. O principal fundamento do Estado liberal, coloquei ali para vocês, é a corrente do justnaturalismo, centrada na questão dos direitos naturais. Aquele conceitinho que eu coloquei embaixo para vocês é um breve conceito de direito natural, para que vocês... A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas para deixar registrado aí para vocês o que é realmente esses direitos naturais. Direito natural seria, então, a existência e validade de direitos anteriores ao Estado e independentemente ou independentes do direito positivo. Ou seja, são direitos inalienáveis e irrevogáveis, inerentes a todo ser humano e que independem de qualquer legislação. Então, os direitos naturais são aqueles direitos inatos, inerentes a todo ser humano, independentemente de estarem positivados, de estarem inscritos em uma lei, em uma norma, na Constituição Federal, né? Os direitos naturais não precisam de uma lei que diga que eles são direitos. Direitos naturais, eles são anteriores ao Estado e eles existem pela simples condição de ser humano. Eles são atribuídos às pessoas pela simples condição de serem considerados seres humanos. Isso são direitos naturais. E aí, como principal exemplo, principalmente nessa eclosão aí de liberalismo, a gente cita a liberdade e a igualdade. Antes eu falava para vocês que no Estado liberal se passou muito a valorizar o indivíduo, o sujeito, né, por meio da liberdade. Então, quando eu falo que o principal fundamento aí utilizado são os direitos naturais, isso quer dizer que se valorizou tanto o indivíduo, se viu a tamanha importância que o indivíduo tem na sociedade, que se conseguiu compreender que esse sujeito, ele tem direitos naturais que a própria natureza, a condição de ser humano, garante que ele tenha. Não precisa que nenhuma lei diga que ele tenha direito. Ele tem direito pela simples condição de ser humano. Tem direito à igualdade, tem direito à liberdade. E que esses direitos naturais, por serem pré-existentes ao Estado, ou seja, eles surgiram, eles existem antes do Estado, porque eles existem no momento que a pessoa já existe, no momento que a pessoa lá, no meio da sociedade, antes do Estado já existe. Justamente por isso, o Estado não pode violar. O Estado tem que proteger os direitos naturais. Tem que garantir que eles sejam protegidos, que as pessoas tenham direito, né, a esses direitos naturais, que não sejam violadas. Então, quando eles começam a pensar isso, ter essa concepção de direitos naturais protegidos pelo Estado, se começa a entender que o Estado, ele não pode violar esses direitos naturais. Então, os direitos naturais é um fundamento de limitação do Estado. O Estado já não pode fazer tudo o que quiser, como no Estado absolutista. Não pode sair punindo, matando as pessoas, porque vida é um direito natural. O Estado não tira a vida, o Estado protege a vida. Então, os direitos naturais como fundamento são fundamentos de limitação do poder soberano. Os direitos naturais, eles são tão importantes e inatos a qualquer indivíduo, a qualquer ser humano, que limita os poderes do Estado. Então, o Estado, ele passa a ser limitado num primeiro momento pelos direitos naturais, que agora ele não pode violar, ele não pode matar por qualquer motivo, como ele bem entende. Ele tem que proteger. Então, se ele tem que proteger e não pode fazer mais o que ele bem entende, ele está sendo limitado pelos direitos
naturais. Então, quando eu coloco fundamento, justnaturalismo e direitos naturais, eu quero que vocês compreendam que esse fundamento, enquanto direitos naturais, é um fundamento de limitação do Estado, tá? Pessoal, enquanto eu pensava e falava da questão do fundamento do Estado liberal, eu esqueci de mencionar, e aí já peço desculpa para vocês, o fundamento do Estado absolutista, o que fundamenta todo esse poder soberano, incontestável, absoluto. Então, o fundamento do Estado absolutista é o poder divino, né? No Estado absolutista, o rei, o monarca, ele é compreendido como um representante de Deus na Terra. Então, todo aquele poder de fazer o que quiser, de não estar submetido às leis, ele vem de uma justificativa divina, né? Se ele é um representante de Deus na Terra, a única entidade, o único poder que poderia criar algum tipo de condição para esse poder soberano é o poder divino. E aí a gente pode usar cometer várias atrocidades, vários atos, e o soberano sempre justificar: Deus quis assim. Eu sou um representante de Deus na Terra e estou cumprindo os seus mandamentos, as suas disposições. Então, no Estado absolutista, a gente tem como fundamento a vontade divina. O rei, o monarca, como um representante de Deus na Terra. No Estado liberal, como eu estava falando para vocês, o nosso fundamento muda. A gente abandona essa justificativa religiosa para que se cometa algumas condutas e começa a adotar um novo pensamento, um novo posicionamento que é baseado nos direitos naturais, que mais uma vez são aqueles direitos que vão limitar o poder do Estado. E eu coloquei ali para vocês o artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vocês talvez já ouviram falar em direitos humanos. Penso que sim, né? Claro que sim. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi a carta política, né, que consagrou a Revolução Francesa. Foi aquele documento, como se fosse a Constituição da Revolução Francesa, que consagrou a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que garantiu, que consolidou essa ideia de Estado liberal. E o artigo 2º dessa declaração vai dizer o quê? Vamos ler ali juntos. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, o artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que veio consagrar, então, essa ideia de Estado liberal após a Revolução Francesa, ela mesmo consagra os direitos naturais, que são inerentes ao homem, ao ser humano, e ainda elenca alguns desses direitos naturais, que é a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Coloquei ali para vocês como um comparativo o artigo 5º caput da nossa Constituição Federal, para vocês perceberem que eles são bem semelhantes, para vocês visualizarem que a nossa Constituição, ela pegou alguns elementos que surgiram no momento desse Estado liberal. Olha o que diz o artigo 5º caput da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, no momento que a Constituição, no artigo 5º, que é o coração da Constituição Federal, né, o artigo 5º, nossa principal cláusula pétrea, que a gente vai estudar mais para frente, diz que é direito de todo cidadão brasileiro ou estrangeiro a inviolabilidade de alguns direitos. Quando ele fala inviolabilidade, ele está querendo dizer são direitos naturais, inerentes, invioláveis do indivíduo. E aí também elenca alguns direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Né? Veja que é bem semelhante ao artigo 2 da 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Coloquei também ali para vocês o artigo 11 da declaração, que trabalha a questão da liberdade, a importância da liberdade de se falar, de se ter opinião, sem que a sua opinião, seu pensamento seja oprimido por esse Estado absolutista que se combateu. Olha o que diz o artigo 11 da declaração. É livre a comunicação dos pensamentos e das opiniões, e é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade. Então, o artigo 11, ele já vem garantir essa ideia de liberdade, que as pessoas podem falar, podem escrever, podem expressar o seu pensamento, desde que esse pensamento ele não seja um pensamento abusivo, que vai ofender outras pessoas, né? A gente tem que trabalhar com o mínimo aí de limitação, que são os limites, né, da ofensa em relação às demais pessoas. Então, o artigo 11 vem consagrar essa ideia de liberdade dentro do Estado liberal. E também coloquei aí como quadro comparativo o artigo 4º e 5º da Constituição Federal. Vejam lá, o artigo 4º. O artigo 4 não, agora que eu vi que está errado ali. Desculpa. É o artigo 5º, artigo 5º, inciso 4 e inciso 5. Eu entrei na onda de escrever artigo e eu escrevi artigo 4º e artigo 5º. Risquem ali, por favor, risquem e escrevam, ao invés de artigo 4º e artigo 5º, escrevam artigo 5º, vírgula, 4 em romano, 1 e o V, 4 em romano, e 5, que é o V. 4 e 5, artigo 5º, inciso 4 e inciso 5. É ali que vocês vão encontrar isso, tá? Desculpa que eu coloquei artigo 4º e artigo 5º. É artigo 5º, inciso 4 e inciso 5 da Constituição Federal. Esses incisos. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Claro que a gente muda o jeito de escrever, a gente não tem um copia e cola, mas a essência e o fundamento é o mesmo. É garantir a manifestação de pensamento, a liberdade de falar, de ter uma opinião, sem que o nosso Estado seja opressor em relação a isso, porque agora o Estado ele é limitado. Então, a gente tem direito a essa liberdade de se manifestar dentro do Estado. Mais uma vez, pessoal, eu vou repetir. Risquem artigo 4º e artigo 5º da Constituição Federal. E coloquem artigo 5º, vírgula, 4 e 5 em romano da Constituição Federal. Que vocês vão encontrar isso que eu coloquei para vocês no artigo 5º, inciso 4 e inciso 5. Mais uma vez eu peço desculpa, tá? Eu fui fazendo material um pouco apressada para enviar para vocês e acabei me equivocando agora no momento da leitura que eu vi, mas isso não é artigo 4º, isso é artigo 5º. Então, desculpa pelo equívoco aí, tá? Mas eu sou humana, assim como todos os humanos, a gente está suscetíveis aí a cometer erros, a cometer equívocos, né? O importante é conseguir corrigi-los. Coloquei ali para vocês questões dos limites do Estado. Quando o Bobbio, se a gente for voltar no conceito de Estado liberal do Bobbio, o Bobbio vai nos dizer que o ponto central do conceito de Estado liberal é a questão da limitação do poder do soberano. E essa limitação do poder do soberano, ela se desmembra em duas modalidades. Então, a gente tem duas formas de compreender os limites do Estado. E eu coloquei ali para vocês, limite dos poderes do Estado, e ainda grifei para vocês perceberem que é diferente, para não se confundir, né? Questão de prova não é a mesma coisa. Então, limite dos poderes do Estado. E número B, letra B ali, eu coloquei limite das funções
do Estado. Então, quando a gente pensa em Estado liberal, pensa em limites do poder soberano. E tem que pensar também que esses limites são limites quanto aos poderes e limite quanto às funções do Estado. Então, a gente tem duas modalidades de limites do poder do soberano dentro da concepção de Estado liberal. O que é o limite dos poderes do Estado? Que é a nossa primeira limitação. Limite dos poderes do Estado. A questão dos poderes do Estado, ela está toda concentrada, primeiro, na questão da separação dos poderes. Né? Se a gente tinha um poder absoluto antes, que concentrava todos os poderes, agora no Estado liberal a gente tem uma descentralização desse poder. A gente tem esses poderes sendo exercidos por pessoas diferentes. E essa descentralização, né, como Montesquieu vai dizer, essa moderação do poder, ele vai fazer com que o poder limite o poder, né? Vocês lembram das atividades que a gente fez? O poder limita o poder e essa limitação ela se dá justamente nos sistemas de freios e contrapesos, que é o grande coração da teoria da separação dos poderes. Então, a gente limita o poder pelo próprio poder, porque esse poder agora ele é separado, ele é dividido, descentralizado, de modo que a gente cria esse sistema de freios e contrapesos na medida em que um poder, dentro de sua competência, vai interagir de uma forma harmoniosa com os outros poderes, fazendo com que eles se autolimitem, né? Eles conseguem criar um sistema de balanço onde essa descentralização ela vai fazer com que eles se limitem. Então, limites dos poderes do Estado, num primeiro momento, ele é feito e ele ocorre no Estado liberal por meio da separação dos poderes, porque essa separação dos poderes é o que vai limitar o poder, né? Isso a gente já tinha visto. E coloquei também para vocês, superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens. Isso também é um limite dos poderes. No Estado absolutista, eu tinha dito para vocês que o soberano, o monarca, o rei, ele não está submetido às leis. Ele não se submete ao contrato social. Ele está acima das leis. Então, ele não tem limites, que são baseados em limites das leis. No Estado liberal, essa concepção ela muda. No Estado liberal, a gente atribui uma importância bem grande à lei. A lei como protetora do indivíduo. Então, agora, no Estado liberal, e até em razão da separação dos poderes, o Estado, o nosso representante, monarca, o rei, o monarca, desculpa pelo barulho, o rei ou o monarca, ele está submetido às leis, né? Vamos pensar no nosso Estado, por exemplo. O presidente da República, ele não é um soberano absoluto. A gente tem uma Constituição Federal que estabelece determinados limites à conduta do presidente da República. Então, o nosso representante, ou em caso de monarquias constitucionais, o rei ou o monarca, ele não é mais um soberano absoluto. Ele é um soberano que é condicionado às leis. Ele está submetido ao que determina a lei. Então, ele tem também uma conduta que deve ser observada. No momento que ele tem que observar o que a lei diz, seguir os regramentos da lei, os poderes dele também vão ser limitados. Ele também não vai poder fazer o que quiser. Porque se a lei determina que ele deve adotar determinada conduta, no momento que ele foge daquela conduta, a gente cai o quê? Lá na teoria da imputação, que a gente estudou lá nas primeiras aulas. Uma sanção é aplicada, né? Uma imputação se dá sobre a conduta dele. Então, no Estado liberal, a gente tem uma supremacia da lei, inclusive sobre o soberano, sobre o representante daquele lugar, daquele Estado. E já é uma diferença uma diferença em relação ao Estado absolutista, que o soberano ele não estava submetido. Então, limites dos poderes do Estado, a gente tem a questão, então, da separação dos poderes,
que a gente já viu que limita o próprio poder, e também a gente vê uma superioridade da lei, que agora o governante, então o representante, ele se submete à lei também. Ele também tem disciplinas, regras que ele deve obedecer, assim como as demais pessoas. Então, se a lei estabelece determinadas condutas e punições por não seguir essas condutas, o poder ele também passa a ser limitado, porque é preciso observar o que a lei estabelece, né? Por isso, superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens, que existia no Estado absolutista, né? O governo dos homens era um governo do Estado absolutista. E fiz uma perguntinha ali para vocês, né? O que limita essencialmente o poder? De falar muito rápido, a gente começa a engasgar. O que limita essencialmente o poder? Gente, o que eu quero que vocês agora compreendam em relação a isso, tá? Eu acabei de falar para vocês que existe uma importância da lei. A lei, ela não se aplica só na sociedade, mas também se aplica ao representante, ao governador, ao soberano daquele estado. Eu disse para vocês também que o principal fundamento, o grande fundamento dentro do Estado liberal são os direitos naturais. Antes, os direitos naturais, eles existiam, porque eles sempre existiram antes mesmo do Estado, só que eles não eram observados, né? A gente não tinha na lei, no contrato social, a questão dos direitos naturais, e o Estado também ele não cuidava, ele não protegia desses direitos naturais. Quando a gente muda de concepção e a gente percebe, tem esse principal fundamento e limitação do Estado liberal por meio dos direitos naturais, o que acontece? O que a Revolução Francesa faz? Ela constitucionaliza os direitos naturais. Ela pega aqueles direitos naturais que não precisam estar positivados, mas positiva. Torna eles constitucionais. Puxa para dentro do texto. Né? Antes eu li ali para vocês que no artigo 2º da declaração está lá direitos naturais e se menciona quais são esses direitos naturais. Então, se antes a gente só tinha uma concepção de direito natural na natureza, inerente ao ser humano, o Estado liberal, para que o Estado não abuse mais uma vez desses direitos naturais, para que o Estado observe, proteja esses direitos naturais, o que se fez? Constitucionalizou os direitos naturais. Se colocou num documento jurídico escrito. Eles se tornaram leis, eles foram positivados. E se eles são positivados, o Estado ele precisa obedecer. Porque se os direitos naturais se transformaram em leis, o Estado se submete às leis. Então, o Estado precisa proteger os direitos naturais. Então, esse foi o raciocínio, que eu já havia mencionado isso com vocês em aula, né? A vida é um direito natural de todo indivíduo. Todo indivíduo tem direito à vida. E o Estado tem que proteger a vida desse indivíduo. Só que a gente sabe que tamanhas atrocidades e maldades que existem, que acontecem no mundo, só falar que cada indivíduo tem direito à vida, porque vida é um direito natural, talvez não fosse suficiente para garantir esse direito. Então, a gente tem lá, no artigo 5º da Constituição, a inviolabilidade do direito à vida. Então, o que é isso? É uma constitucionalização de um direito natural. É você positivar, transformar ele em lei para que ele seja observado. E, além disso, a gente tem, por exemplo, o crime de homicídio, para quem tira a vida de outra pessoa. Então, a gente transforma direitos naturais em leis para que essas leis sejam seguidas por todos, pela sociedade e também pelo Estado. Então, quando eu pergunto para vocês o que limita essencialmente o poder, além da superioridade das leis e da separação dos poderes, vocês precisam escrever ali do lado: constitucionalização dos direitos naturais. Ou seja,
positivação dos direitos naturais. Eu digo constitucionalização porque, em grande parte, ele vem dentro do texto constitucional, mas também não é errado dizer positivação dos direitos naturais. Então, um grande limitador aí do poder do Estado vai ser a constitucionalização ou positivação dos direitos naturais. E aí vocês precisam compreender essa lógica, porque aí vocês conseguem compreender com maior facilidade essa questão do que limita essencialmente o poder, E falo mais uma vez, se agora no Estado liberal, o Estado ele é submetido à lei, assim como todos, O Estado ele não é superior à lei, mas ele está submetido, ele deve seguir o que a lei diz. No momento que eu positivo, constitucionalizo os direitos naturais, que a lei diz proteja a vida, é um direito natural, proteja a liberdade, é um direito natural. O Estado, ele também passa a observar, a proteger. Todo mundo precisa proteger a sociedade e o Estado, esses direitos, porque agora eles são positivados. E essa positivação em leis, na Constituição, é o que vai garantir essencialmente essa limitação do poder do Estado. Entenderam? Espero que sim. Vamos lá, então. Segundo limite, então, que eu coloquei ali para vocês, que é o limite das funções do Estado. Antes é dos poderes, Todo o poder que o Estado tem é limitado pela lei, pela separação dos poderes e pela constitucionalização dos direitos naturais. Então, tudo envolve a questão da limitação dos poderes. E quanto à limitação das funções, é até onde o Estado pode ir atuar em relação à sua função, até onde o braço dele alcança, até onde ele pode agir e até onde ele é limitado em razão das próprias limitações. Então, dentro do limite das funções, a gente vai encontrar o que a gente denomina de estado mínimo. Estado visto, compreendido como um mal necessário. Dentro do Estado liberal, se compreende que o Estado ele tem que intervir o mínimo possível na sociedade. Que a função do Estado é essencialmente proteger e dar segurança às pessoas. Proteger que os seus direitos sejam garantidos, observados e garantir a segurança da sociedade. Essas são as funções do Estado, mas não mais que isso. O Estado liberal, ele não cria políticas públicas, programas governamentais na sociedade. Se entende que isso não é função do Estado. Cada pessoa, ela tem capacidade, em razão da liberdade que se tem, inclusive liberdade econômica, de criar suas próprias condições, de fazer o que quiser com a sua vida. E o Estado não tem nada a ver com isso. Se você é pobre, se você é rico, você tem a liberdade para buscar a sua melhor condição e o Estado não tem nada a ver com isso. Se tem várias pessoas numa condição de pobreza, de desigualdade, o Estado liberal nada tem a ver com isso. Porque o Estado liberal, como eu coloquei para vocês, é um Estado mínimo. As funções são mínimas. São funções de proteção e de garantia da ordem, garantia da segurança. Não mais que isso. Então, quando eu falo limites das funções do Estado, dentro de um Estado liberal, as funções essenciais do Estado é garantir e proteger, os indivíduos, a sociedade, proteger e garantir os indivíduos, a sociedade, e garantir segurança, impor ordem, evitar o caos. Essas são as funções do Estado. O Estado, ele não pode ir além disso, porque já não é mais função dele. Então, função do Estado é o Estado mínimo. É o Estado, como eu coloquei para vocês, com um papel de mínima intervenção possível. Então, eu coloquei ali mais para baixo para vocês uma observação importante, e isso que é bem importante mesmo. O Estado liberal ele tem um papel negativo. Negativo. Quando eu digo negativo, o que isso significa? Que ele não intervém na sociedade por meio de programas. Questão de Bolsa Família, desse auxílio
emergencial que a gente tem, que a gente ouve falar agora no momento da pandemia do coronavírus, são políticas do governo, do Estado, que nada tem de Estado liberal. O Estado liberal jamais criaria esses programas voltados para essas populações carentes, para essas populações desiguais, porque, mais uma vez, não é função do Estado liberal isso. No Estado liberal, a função é garantir, proteger, garantir segurança, afastar o caos. Essas são as funções do Estado. E aí coloquei umas questões para vocês refletirem, né? Já encerrando a aula, eu deixo para vocês refletirem questões que eu coloquei ali para vocês: drogas, aborto e eutanásia, que são questões que envolvem o pensamento liberal. O pensamento liberal, por defender, por compreender que o Estado não tem que intervir na vida das pessoas, porque não é função do Estado, isso, a função do Estado é garantir segurança, evitar o caos, garantir os direitos constitucionais, garantir e proteger os direitos naturais. Essa corrente liberal que se forma no Estado liberal são pensamentos que vão defender a descriminalização das drogas, né? Pensando que o sujeito ele é livre para decidir se usa drogas ou não, que o Estado não é pai dele. A gente trabalha com essa ideia de paternalismo, né? Que o Estado nada tem que ver com a vida privada dele. São geralmente pensamentos da corrente liberal que vão defender a descriminalização do aborto, né? O corpo é meu, né? Eu tenho o direito de optar em ter um filho ou não ter um filho. O Estado, ele não tem nada a ver com isso é uma decisão minha. E a eutanásia, que é o direito de escolher pela morte, né? Se você tem uma doença terminal e você está no hospital super debilitado, não quer mais viver naquela condição, você não tem o direito de pedir para que o médico injete em você na veia um medicamento que vai parar o seu coração, por exemplo. No Brasil não se admite o direito de morrer, que a gente chama de morrer com dignidade, né? No Brasil a gente não adota a eutanásia. E mais uma vez os pensamentos liberais que vêm, né, dessa fase do Estado liberal vão entender que a eutanásia ela deve ser legalizada, porque o indivíduo ele tem direito de optar em morrer. Se ele está numa condição degradante, com dor, que não tem mais expectativa de vida, é direito dele, liberdade, autonomia dele, do indivíduo, escolher se quer continuar vivendo ou se quer morrer. O Estado também não teria nada a ver com isso, porque não é função do Estado ficar cuidando de todas as pessoas, né? As pessoas precisam ter uma margem de liberdade em relação à sua individualidade, aos seus corpos. Então eu coloco como questões para vocês pensarem, pesquisarem, terem seus pontos de vista, que hoje, quando a gente leva para debate questões de drogas, questões de aborto, questões de morrer com dignidade, que é a questão da eutanásia, são questões e pensamentos voltados para o pensamento liberal, voltados para essa questão de liberdade do indivíduo, como liberdade do indivíduo e o Estado funcionando como Estado mínimo, né? Então, isso significa limite das funções do Estado. O Estado com a mínima interferência possível, né, na sociedade e na vida das pessoas, abrindo margem, então, para que a gente discuta questões de drogas, aborto e eutanásia. E lembrando, mais uma vez, que o papel do Estado ele é negativo, porque ele não intervém na sociedade. Mesmo que a sociedade ela seja desigual, tenha altos índices de pobreza, né, se entende pela corrente do liberalismo que o Estado ele não tem o papel de intervir por meio de programas, por meio de políticas, porque não é a função do Estado. Então, esses são os limites do Estado dentro da concepção de Estado liberal. Limites em relação aos poderes, e aí a gente viu separação dos poderes, superioridade da lei e positivação ou constitucionalização dos direitos naturais.
E também o limite quanto às funções do Estado, compreendendo que o Estado atua de forma mínima, por isso que ele é compreendido como mal necessário. Ele atua em questão de proteger e garantir os direitos naturais, de proteger e garantir a segurança e de evitar o caos na sociedade. Essas são as funções do Estado. Outras funções, como criar programas, políticas públicas que visem combater a desigualdade, combater a pobreza, não são funções do Estado. O Estado liberal, ele não tem como função interagir na sociedade. Por isso que se ele não interage na sociedade, ele é um Estado que adota o papel negativo. Negativo no sentido de não interage na sociedade, não age na sociedade por meio de programas de políticas públicas. Esse era o nosso conteúdo de hoje. A nossa aula foi um pouco mais comprida do que o normal, mas espero que vocês tenham aguentado ficar comigo até o final. E qualquer dúvida, estou à disposição. Já peço desculpa por ter falado rapidinho, mas eu sempre falo rápido, já tinha avisado isso para vocês. Se for muito rápido o conteúdo da aula, eu peço que vocês me avisem que na próxima aula eu tento desacelerar um pouquinho, tá bem? Bons estudos, estou aqui à disposição de vocês. Se cuidem, porque a partir de agora eu acho que vai começar a esfriar um pouquinho. Então, além de ficar em casa, se cuidem e bons estudos. Beijo e até a nossa próxima aula.